Após sucessivos erros nas escolhas dos comandantes da equipe do Remo nas duas últimas temporadas, tanto nessa Série C de 2022 quanto também na Série B do ano passado, a diretoria do Leão busca já um planejamento nesta reta final do ano ainda de 2022, visando já a próxima temporada um novo comandante para organizar as contratações e fim da equipe, as renovações ou não dos atuais jogadores que ainda têm algum tipo de relação com a equipe de Belém. No vídeo de hoje eu quero comentar tanto sobre esse intuito, até quando deverá ser anunciado o novo comandante do Leão, e também sobre os nomes, 5 nomes aqui que eu separei para vocês, que estão 100% livres aí no mercado. Tem um em específico ainda que está empregado, mas que possivelmente pode ficar sem um outro clube na reta final do ano, e por que não, sendo uma boa alternativa também para o Remo em 2023. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, e também conferir os nossos outros vídeos aqui do Remo dentro do Black Card. Vou estar deixando na tela final, e também se inscreva para ajudar a gente a chegar nessa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, combinado? Outro recadinho também que eu quero passar para vocês é da Robotip. Se eu te dissesse aí que por apenas R$50 você pode criar um software para apostar para você acreditar em mim? Pois é, esta é a aposta aí, enfim, o que promete a Robotip, e lá você pode encontrar os melhores parâmetros para você fazer as suas apostas. Você pode selecionar, por exemplo, para ele apostar ali para você em escanteios, cartões amarelos, jogos do time mandante, visitante, isso tanto aqui no Brasil quanto também no futebol do exterior, sem você precisar ali ficar assistindo todos os jogos ao vivo, ficar analisando, quebrando a cabeça. Enfim, a Robotip faz isso para você, inclusive ensina tudinho, caso você não manja muito nisso, de software, essas coisas todas, o link aqui embaixo na descrição da Robotip, você já tem todo o acesso com o curso 100% explicadinho para você começar a faturar com eles. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para você que vier aqui do YouTube do Black Card, 10% de desconto dentro do seu cadastro da Robotip. Vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado, o nosso apoiador aqui do canal do Black Card. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia confirmada pelo portal O Liberal de Belém, ainda no decorrer desse início de semana, que de acordo com a fonte do núcleo de esportes do jornal O Liberal, ligada à equipe azulina, o Leão quer anunciar até o final do mês de setembro, agora de 2022, os nomes do novo coordenador técnico e também do seu executivo de futebol. De acordo aí com essa sua fonte, além disso, estuda alguns nomes para o seu cargo. Apesar disso, não houve propostas formais a nenhum profissional. A ideia é que nas próximas semanas a diretoria entre em consenso em relação aos favoritos para o cargo e ofertas para a função que sejam realizadas. Ainda segundo essa fonte, a partir do momento que o coordenador técnico e o executivo forem definidos, a diretoria vai poder planejar outros 2 setores do futebol do clube, a comissão técnica e posteriormente também o seu elenco. Assim que os profissionais estiverem contratados, uma nova reunião será feita para decidir o futuro treinador do Leão. Apenas após a chegada do novo técnico, aí sim a diretoria vai voltar a se reunir para definir futuras renovações de contrato. Os jogadores que defenderam o Remo em 2022 e tiveram seus vínculos prorrogados para 2023 terão o aval do novo técnico ou não. Então, uma boa decisão da diretoria do Leão para não fazer as coisas antes da hora. Você renova com o jogador já agora, por exemplo, nessa reta final do ano. É bem verdade que existe a possibilidade também, o grande risco de você perder grande parte desses atletas, mas é mais perigoso ainda e muito mais prejuízo, sim, financeiramente falando, você já ter um elenco basicamente formado e aí só depois disso selecionar um coordenador técnico e posteriormente também uma nova comissão técnica com o seu novo comandante. Então acho uma boa decisão da diretoria do Remo, que infelizmente nesse ano de 2022 faltou muito planejamento. Já para o ano que vem já tem esse interesse, já avisar, fazer essa sua montagem, seu planejamento para 2023, ainda nessa reta final do ano, aproveitar esse período que não tem de jogos, enfim, para planejar o próximo ano e certamente fazer algo bem feito, se assim podemos dizer, com muito mais juízo e competência do que foi essa fadídica Série C de 2022. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui 5 opções de técnicos que estão livres no mercado. Pode ser alternativas viáveis dentro do atual momento da equipe do Remo, enfim, nas questões financeiras também, e que podem ajudar a fazer um ano um pouquinho mais equilibrado, um pouco mais tranquilo, assim podemos dizer, do que foram as 2 últimas temporadas, até começando bem, mas com um final muito triste para a torcida azulina. O primeiro nome da nossa lista que quero indicar e conversar aqui com vocês é o Thiago Largue. Na minha opinião, o técnico mais promissor dessa lista, e que se eu fosse diretor do Remo, visando ali um campeonato estadual, que é um pouquinho mais tranquilo nas primeiras fases da competição, eu traria o Thiago Largue visando um planejamento de longo prazo. Se a diretoria defende assim, gostaria de ver um técnico mais jovem, com esse perfil
dentro do Leão. O Thiago Largue, que ele tem apenas 41 anos de idade, nasceu lá em 1980, na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e seu último trabalho foi só em 2020, no Goiás, que inclusive é o time que eu torço. Ele fez apenas 6 jogos naquele ano de 2020, né, onde a equipe esmeraldina acabou sendo rebaixada, chegou mais ou menos na metade do campeonato, até o time melhorou bastante, era um elenco assim bem limitado, mas ainda assim em 6 jogos ele venceu uma contra a equipe do Internacional, que era o então líder do Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Goiás na Serrinha. Além disso, empatou outras 3 partidas, outras 2 partidas e perdeu outras 3. Então, assim, não era um trabalho horroroso no ponto de vista de resultados, ok, foi até deixou a desejar um pouquinho, assim como era aquele time do Goiás muito fraco de 2020, mas em termos de desempenho deu uma outra cara para o elenco, que certamente, na minha opinião, se ele tivesse continuado no Goiás naquela sequência do ano, não cairia para a Série B, né? Infelizmente, uma decisão precipitada da diretoria esmeraldina. Ele que já havia treinado o Atlético Mineiro em 2018, na disputa ali da Série A, foi o técnico interino e acabou sendo efetivado, né, durante a disputa da primeira divisão. No total, naquele ano, foram 48 partidas com 23 vitórias. Ele que já foi, por exemplo, auxiliar técnico no Botafogo, lá em 2013, em 2016 no Sport e também no Corinthians, em 2017 no Atlético Mineiro e no próprio Sport, e por último em 2018 também na equipe do Galo, né? Foi um dos auxiliares técnicos também eu acabei esquecendo o nome do comandante que até passou, vou até deixar a foto dele aqui na tela para vocês conferirem, que passou aí também tanto no Atlético Mineiro, no Sport, no Corinthians, nesse mesmo período, né? Alguma coisa Oliveira, acabei esquecendo, mas é um bom técnico, enfim, tem algumas boas ideias de jogo, que na minha opinião poderia ser uma boa alternativa. Está aí estudando, né, mais questões envolvendo futebol, faz muitas viagens, muitos cursos também. Acho que é um cara que certamente, se der um projeto interessante, de longo prazo nas mãos do técnico, poderia ser uma boa alternativa. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito aí do Thiago Largue, se seria uma boa ou não para comandar o Leão no ano que vem. Dando sequência aqui no nosso vídeo para falar aqui sobre as opções de técnicos para o Remo na próxima edição da Série C e também do Campeonato Estadual, Copa do Brasil. O nome que quero comentar com vocês é do Ney Franco, 56 anos de idade, desempregado desde lá de 2020, né, quando treinou a equipe, 2021, quando treinou a equipe do CSA, pegou ali mais ou menos na metade, né, um pouquinho antes da finalização do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, fez 12 partidas com 5 vitórias, acabou deixando o cargo e não assumiu nenhum time nem naquela reta final do ano, nem também nesse começo agora de 2022. É um técnico que certamente é mais caro, deve ganhar ali pelo menos uns 70, 80, até uns 100 mil reais mensais tranquilamente. Certamente é um dos técnicos mais caros, né, dentro dessa nossa lista, mas como eu falei, o técnico ele vai muito mais pelo salário. Obviamente tem a questão do time estar jogando uma Série A, uma Série B é muito mais atrativo para alguns treinadores, mas se tiver um bom projeto, o time ter aquele vislumbre de jogar, por exemplo, a Série B em 2024, por que não ser uma boa proposta também, né, essa questão, pensando lá na frente. O Ney Franco, que ele já teve bons trabalhos recentes, né? A gente não precisa lembrar só do São Paulo, onde foi campeão lá em 2012 da Sul-Americana, ou em relação, por exemplo, às suas passagens no Coritiba, no Brasil também na categoria sub-20, alguns trabalhos até interessantes. Recentemente, novamente pelo próprio Goiás, né? Em 2019 ele conseguiu ali manter o time na Série A do Brasileirão e anteriormente a isso havia feito uma ótima Série B. Lá em 2018 pegou o time ali no comecinho do campeonato, muito mal das pernas, e ainda conseguiu terminar com o quarto lugar na Série A do Brasileirão, na Série B, subindo novamente para a primeira divisão. Foram 34 partidas com 18 vitórias. Em 2019 acabou deixando ali o time, enfim, tirou um período de férias para ele também, assumiu a Chapecoense no Campeonato Estadual e logo voltou para o Goiás na disputa da Série A, mais ou menos ali com umas 6, 7 rodadas, e conseguiu fazer uma ótima campanha com a equipe esmeraldina. Em momento nenhum passou sustos em relação a risco de rebaixamento e ainda terminou na 10ª colocação. É um técnico que eu gosto bastante, trabalha muito com, por exemplo, um time mais reativo, mas toma muitos gols. É uma característica do Ney Franco, né? O Goiás foi a pior defesa nesse Campeonato Brasileiro de 2019 e já havia levado muitos gols também na Série B de 2018. Mas é um cara também que faz muitos gols na transição ofensiva, gosta de jogar uma referência de um centroavante, 2 jogadores abertos pelo meio, só um volante, 2 zagueiros e mais outros 2 meias com a característica mais de criação. Enfim, eu gosto também dos trabalhos do Ney Franco, que recentemente também treinou, né, melhor dizendo, a equipe do Cruzeiro, lá na temporada de 2020, e outras equipes ali do futebol brasileiro, como São Paulo, Vitória, Coritiba, Sport, Chapecoense, e também a equipe do Atlético Paranaense e o Ipatinga, quando ele começou com bastante destaque lá no ano de 2004, inclusive foi campeão
estadual pela equipe do interior de Minas. Quero saber sua opinião sobre o Ney Franco, se poderia também ser uma boa alternativa para o Remo. Dando sequência no nosso vídeo, quero falar sobre um técnico que é muito querido por vários torcedores do Remo após a sua breve passagem lá na reta final da Série B ainda do ano passado, que é o técnico Eduardo Batista, só 50 anos de idade, atualmente ainda está empregado na equipe do Atlético Goianiense, mas eu vejo como muito difícil, muito pouco improvável que ele continue para o ano que vem, não por ser um técnico ruim nem nada nesse sentido, mas chegou agora já na reta final do Campeonato Brasileiro, a não ser que, por exemplo, o Atlético ganhe ali uma Sul-Americana, tem a tarefa difícil ali também na semifinal contra o São Paulo, enfim, nessa hipótese, se o time ainda tiver uma esperança, a diretoria tem o interesse de permanecer com ele para o ano que vem, aí sim ele pode continuar empregado, mas caso isso não aconteça, né, ou seja eliminado, ou perca ali eventualmente o título, a tendência é que seja rebaixado no campeonato estadual, e não porque eu torço só para o Goiás, mas a tabela, enfim, é muito complicada para o Atlético Goianiense e não é uma situação culposa por conta só do Eduardo Batista, que acabou de chegar no time agora há 2 partidas. Ele que estava aí sem equipe, né, depois que saiu da equipe do Juventude, inclusive nessa própria Série A, e anteriormente a isso havia treinado a equipe do Mirassol, onde fez uma boa disputa do Campeonato Paulista, né? Ele que defendeu a equipe do Remo em 8 partidas, intercaladas tanto na Série B quanto também na Copa do Brasil, conseguiu ser campeão do torneio regional, né, dando o direito de disputar a 3ª fase, direto da Copa do Brasil nesse ano agora de 2022, mas no Campeonato Brasileiro não conseguiu se salvar, se eu não me engano, naquelas últimas 4 rodadas, né, onde ele foi contratado, enfim, um desastre total, né, o que foi aquele finalzinho de ano de 2021 pela equipe do Remo, que já estava com quase tudo garantido, né, com 11 rodadas de antecedência na segunda divisão, estava bem encaminhado para pelo menos ficar na Série B, mas acabou sendo rebaixado, né, e com o Eduardo Batista no seu comando. Mesmo assim, a torcida até que gostou dele, né, se a gente imaginar que é um técnico rebaixado, beleza, conseguiu também um título da Copa Verde na disputa de pênaltis, né, contra a equipe do Vila Nova. É um técnico que também é um pouquinho mais caro, mas por já ter essa boa passagem lá no ano de 2021, acho que pode ser uma alternativa também visando 2023. Ele que já é um cara assim que, apesar de jovem, já tem uma certa rodagem no futebol brasileiro, treinou tanto a equipe do Sport, onde surgiu muito bem lá em 2014, também passou brevemente pelo Fluminense em 2015 e se destacou bastante em 2016 na Ponte Preta. Passou novamente pelo Palmeiras, Ponte Preta, Coritiba, Sport, Vila Nova, acabou rodando bastante e fez uma boa Série D em 2020 na equipe do Mirassol, onde inclusive se sagrou campeão e foi de empréstimo, né, do próprio Mirassol para o Remo no ano passado. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito aí do Eduardo Batista, o filho do Nelsinho Batista, né, ele mais experiente lá no futebol japonês, e o seu filho aqui no Brasil. Possivelmente, acho muito difícil ele continuar na equipe do Atlético Goianiense para o ano que vem, acho que poderia também ser uma boa alternativa, mas aí sim, né, visando mais na reta final do ano, enfim, para ser um cara mais no planejamento a partir de janeiro. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do treinador. E para finalizar o nosso vídeo, com mais 2 opções, a primeira delas sobre o Marcelo Chamusca, técnico de 55 anos de idade, que recentemente deixou o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. É um cara que fez 2 trabalhos ruins, é bem verdade, né? Se a gente considerar as suas 2 últimas passagens, tanto na equipe do Náutico, ainda na reta final da Série B do ano passado, quanto também nesse ano, agora de 2022, no Guarani, foram 6 partidas no total na Série B, com apenas 1 vitória, né? Acabou deixando o cargo, foram 3 derrotas, 1 vitória e 2 empates, ainda nesta metade da 2ª divisão desse ano. Ele que no ano passado até havia começado o ano com um certo destaque na equipe do Botafogo, fez ali o Campeonato Carioca e, se eu não me engano, algumas primeiras partidas na Série B do Brasileirão, venceu 9 jogos de 27, mas acabou sendo dispensado. Defendeu ainda o Náutico na reta final da Série B, aquele Náutico que já estava ali basicamente eliminado de chances, né, para um eventual acesso. Mesmo assim, com o Chamusca engatou uma sequência muito negativa e acabou só se reempregando, né, nesse ano de 2022, brevemente no Guarani. Teve alguns trabalhos de destaque, principalmente lá em 2020, quando conseguiu deixar o Cuiabá em uma ótima situação na Série B do Campeonato Brasileiro, praticamente encaminhado para conquistar o seu acesso, mas deixou o Cuiabá para treinar a equipe do Fortaleza na reta final da Série A daquele ano. Foram 9 partidas no total, com apenas 1 vitória, né, também acabou deixando o cargo. É um cara que já é bem experiente, começou sua carreira ainda como auxiliar técnico, passou no Sport, futebol japonês, também no futebol do Catar e se destacou lá no Salgueiro, na Série B, né, se eu não me engano, de 2013. Treinou também o Fortaleza, Atlético Goianiense, Ceará, Paysandu, Ponte Preta, Vitória, CRB. Quero saber sua opinião sobre o Marcelo Chamusca, também um técnico um pouquinho mais caro, mas por que não, né, fazendo um bom trabalho na diretoria, poderia também convencer
o treinador para o ano que vem. E o último nome da nossa lista é um cara assim que já é um pouco desconhecido em relação a treinador, mas que pode ser uma alternativa assim mais barata, se a gente imaginar, por exemplo, dentro dos padrões que eu citei no nosso vídeo de hoje, mas que na minha opinião também é um técnico que já demonstrou bons trabalhos, principalmente no interior paulista, que é o técnico Sérgio Guedes, ele que tem 59 anos de idade e nesses últimos anos basicamente vem treinando apenas a equipe do Água Santa. Em 2022 foram 9 partidas no total, 2 vitórias, né? O time que inclusive chegou até a reta final ali do Campeonato Paulista, brigando, né, por chances inclusive de classificação, acabou que não conseguiu, mas havia já feito um bom ano também em 2021 com o vice-campeonato estadual da equipe do Água Santa na segunda divisão paulista. Em 2020 também treinou tanto a Portuguesa Santista quanto também o próprio Água Santa na reta final daquela temporada. Enfim, é um cara que, como eu disse, tem mais experiências nas equipes ali do futebol de São Paulo, tanto no Rio Claro, também passou pelo Mogi Mirim, Oeste, São Caetano, também na equipe do 15 de Piracicaba, no Red Bull Brasil e no Guaratinguetá. Então um cara que conhece muito o interior do futebol paulista, mas já treinou outras equipes, inclusive ali do Nordeste, como o Bahia, que foi lá em 2009, também a equipe do Ceará em 2013 e o próprio Sport em 2012. Né? O Sérgio Guedes, que foi jogador e passou por vários grandes clubes do futebol brasileiro, como por exemplo o Santos, né, Internacional, também a equipe do Goiás, Grêmio, Ponte Preta, enfim, um cara que tem 59 anos de idade, uma alternativa mais barata, enfim, vem fazendo boas disputas do Campeonato Paulista, tanto na Água Santa quanto também na segundona do estadual. Quem sabe uma alternativa assim mais de aposta, mas não vejo, né, a diretoria apostando novamente, como foi, por exemplo, recentemente com o Gerson Guzmão. Quero saber sua opinião sobre esses 5 técnicos, né, que eu separei aqui mais dentro da realidade financeira da equipe do Remo, quais poderiam ser boas alternativas visando o ano, né, de 2023, né, na disputa do Campeonato Estadual, Copa do Brasil e também na Série C do Brasileirão. Deixe o seu nome, né, favorito, e se faltou algum aqui, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações e conferir também nossos outros vídeos da equipe do Remo, que eu vou estar deixando aqui na tela final. Vou estar colocando também o link aqui no primeiro comentário fixado da Robotip, vai lá e já dá uma olhadinha e também, né, para você se inscrever e deixar o seu comentário para ajudar a gente a alcançar mais remistas, né, aqui dentro do Black Card. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!